Olá, galerinha do quinto ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula nós trabalharemos pontos bem interessantes sobre fato e fake, mas dentro de uma esfera que é testada o tempo inteiro com relação a estes dois conceitos. Então, convido a todos para detalhamento de todo esse assunto e também temos um vídeo para exemplificar tudo isso. E não estou sozinha, comigo também, tornando essa nossa aula bilíngue, a Raíssa, intérprete de Libras, que torna a nossa aula possível e acessível a muito mais pessoas, ó. Show! Gente, vamos para o título desta aula? O título da nossa aula é Jornalismo, fato versus fake. Nesta aula, exploraremos a esteira de produção de um telejornal, aprendendo sobre fake news e a importância de se verificar fontes de informações a partir da esfera jornalística. Moral para os meus amigos professores com as habilidades desta aula e também sugestões de aprofundamento. Para começo de conversa, reflita e responda. Quando você recebe uma notícia, costuma passar logo adiante? Eu vou pedir para o oráculo tirar a tela um pouquinho e eu vou perguntar no seu olhinho aqui. Todas as vezes que nós temos todos os nossos meios sociais de comunicação, principalmente aquele aparelhinho, celular e redes sociais, recebemos inúmeras informações. Quando você recebe, seja notícia, parece, né, formato de notícia ou de reportagem, promoção, qualquer tipo de informação, você passa para frente. Você recebe e já distribui. É isso que você faz. Você vai refletir pensando no seguinte. Agora sim, nós vamos para as nossas alternativas. Letra A. Sim, se for nas redes sociais, é mais fácil compartilhar. Então, faço rapidinho. Letra B. Sim, apenas se for oralmente. Letra C. Não, nunca compartilho nada para não cair nas pegadinhas das notícias falsas. D. Não, primeiro eu verifico a fonte, a referência da notícia para saber se é verdadeira e assim compartilhar. Qual das alternativas está correta? Então, pensando nisso, pensando nessas alternativas e no seu comportamento com relação às informações que você recebe, o que é que você faz? O que seria correto no caso para realmente compartilharmos alguma informação? Acompanhe aqui comigo. A nossa alternativa correta é a letra D. Não. Primeiro, é obrigatório verificarmos, no caso, a fonte da informação. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês acreditam que os meios midiáticos, por exemplo, um telejornal, seja, né, o telejornal, um jornal digital, ou mesmo outros veículos de informação, eles verificam as notícias antes de publicar, antes de chegar até vocês? É isso o que nós vamos nos aprofundar nessa aula. E posso dizer uma coisa? É aí que torna a informação real, quando você conhece as fontes oficiais de onde partiu aquela informação, aquela pesquisa. Então, vamos lá. Para nos aprofundarmos, fato versus fake. O cuidado com a divulgação de informações, notícias, por exemplo, mostra a veracidade do seu conteúdo, fundamentando um fato e comprovando-o. Quando não temos uma fonte segura, uma referência oficial, corremos um grande risco de cair em uma fraude, ou seja, em uma fake news ou notícia falsa. Essa é a nossa parte, assim,
mais séria de transmitir informações. Agora, como é que nós podemos trabalhar isso? Pensa assim, o fato, ele é comprovado, ele está presente em meios oficiais relacionados ao assunto. Por exemplo, se for algo relacionado à saúde, você também encontra no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde. Se for algo referente à sua escola, você encontra as informações diretamente na sua escola ou na Secretaria de Educação aí da sua cidade. Então, tudo isso é uma verificação e é o que torna a informação verdadeira. Muito diferente é se você receber alguma coisa que não tem a fonte, aí já começou errado. Então, vamos para mais alguns passos. Pensando no gênero jornalístico, podemos considerar que tudo divulgado nas mídias impressas, digitais ou televisivas são fontes seguras de fato? Você já pensou no processo para uma reportagem ir ao ar em um telejornal sem ser uma fake news, fraude, notícia falsa? Essas reflexões vocês poderão registrar após um videozinho que nós assistiremos. No jornalismo, conheceremos o processo de produção para a elaboração de um telejornal, por meio de uma visita à TV Cultura. Então, essa é uma entrevista que nós fizemos com Leão Servo, chefe de jornalismo na TV Cultura. Prestem atenção, preparado, oráculo? Vamos lá para o vídeo. Olá, galerinha do 5º ano! Hoje estamos num lugar super especial, que é a redação de jornalismo daqui da TV Cultura. E olha só, a coisa mais interessante ainda, eu não estou sozinha. Então, sobre toda a produção jornalística que temos, nós também temos um super entrevistado. Então, vamos lá, eu, professora Regiane Oliveira, e o nosso super convidado, Leão Serva. Muito obrigada pela participação. E, por favor, suas palavras, quem é você aqui dentro desse jornal? Eu sou Leão Serva, eu sou diretor de jornalismo da TV Cultura. Eu coordeno uma equipe de jornalistas que faz vários telejornais e vários programas jornalísticos que vão ao ar na TV Cultura. Os diários mais conhecidos são o Jornal da Tarde e o Jornal da Cultura, mas também o Roda Viva, o Agrocultura, o Repórter Eco, o Opinião. Como é feita essa seleção para que uma notícia vá ao ar nesse jornal? O que seria mais importante nisso? Olha, o processo começa muitas horas antes, já no dia anterior para o Jornal da Tarde, ou na manhã de um dia em que o Jornal da Cultura vai ao ar à noite. Todas aquelas horas do dia, de manhãzinha, as pessoas estão se falando e discutindo. Você viu que aconteceu esse fato? Você viu que lá na Rússia ou está havendo um combate? Você viu que este político falou isso? E uma série de coisas a gente vai discutindo para, ao longo do dia, ir filtrando, porque num telejornal cabem 10 matérias, 10 reportagens, 12 reportagens, de todos os fatos que aconteceram no planeta, 12 reportagens. Então a gente vai filtrando ao longo do dia. E quando chega mais ou menos às 3 da tarde, toda a equipe se reúne e aí um editor fala, olha, eu acho que a manchete deve ser o decreto do Bolsonaro. O outro, não, mas eu acho que deveria ser a Rússia, o ataque. E assim as notícias são discutidas até que a gente chega a umas 12, 13 reportagens e a ordem que elas vão ter. Os repórteres, então, começam a produzir essas reportagens entre 3 da tarde e 8 da noite, mais ou menos. As imagens são editadas naquelas ilhas, os repórteres gravam seus textos, e aí quando dá entre 8 e 9 da noite, tudo isso vira vídeos organizados que serão apresentados no telejornal.
será que todas essas informações são todas verdadeiras? Vocês já receberam algum trote, alguma informação falsa? Hoje no mundo tem muita informação falsa, chamada fake news ou fraude. Está circulando no WhatsApp da gente, no WhatsApp da nossa família, no WhatsApp das pessoas que a gente admira, aparecem várias notícias que são falsas. Então, uma parte desses jornalistas trabalha para checar cada notícia para ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, isso existe. E existe também aquela notícia que vem sugerida por um espectador, vem sugerida por um leitor. E essas notícias também, todas elas passam por uma equipe que vai verificar, vamos dizer, a pessoa diz, olha, minha casa foi assaltada, ou está havendo um tipo de assalto aqui na minha região. Então a gente liga para a polícia, pergunta, alô, é verdade que está acontecendo isso e tal? Então a gente tenta cercar as possibilidades de aceitar uma notícia falsa dentro das notícias que a gente vai destacar. Tem uma equipe toda trabalhando para verificar isso. Muito importante, olha, muito interessante a gente ter isso. Agora, a gente finaliza essa sequência maravilhosamente falando sobre a questão do jornalismo, mas eu tenho uma galerinha que gostaria de seguir carreira. Opa, vem aqui para a TV Cultura trabalhar com a gente. Por favor, você pode dar alguma dica para encerrarmos a nossa conversa? Eu acho que jornalismo, primeira coisa, aprender bastante e muito bem na aula de português. Segunda coisa, matemática. Com português e matemática, metade do caminho está andado. Depois tem coisas como aprender a segurar a câmera, aprender a usar o microfone, mas essas coisas são simplíssimas. Em uma semana, 15 dias, qualquer jornalista que conhece bem português e matemática e sabe fazer uma entrevista como você, professora, vai se dar bem na profissão. Muito obrigada. Tenho certeza que a galerinha do quinto ano amou e, lógico, adorei ter puxado a sardinha para o meu lado. Adoro a expressão, eu sou professor de língua portuguesa do quinto ano. Opa, então é você que vai trazer eles até o jornalismo e até a TV Cultura. Quem sabe, né? Espero que possamos, sim. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você e a vocês que estão em casa. Pela oportunidade, também agradecemos à TV Cultura, toda a equipe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e aí? Gostaram do vídeo? Aprenderam? Perceberam que realmente nós temos pontos importantíssimos para verificar essa questão? E, lógico, isso não se encerra em uma aula. E também eu trouxe um texto para que os professores aprofundem-se com os alunos, que é a questão do que é uma fake news e uma notícia falsa, um detalhamento que o nosso entrevistado nos explicou muito bem. O roteiro do aluno, porque é a forma de você aprofundar-se mais nesse assunto. E, lógico, finalizando, na aula de hoje, conhecemos a redação e o processo de produção de um telejornal. Introduzimos fato versus fake, explorando os conceitos iniciais para o aprofundamento em uma próxima aula. Teremos mais. A nossa telinha de avaliação, que é a sua participação também na produção das aulas. Sugira, opine, critique, coloque informações que nos ajudam a construir aulas cada vez melhores para vocês. Muito obrigada e até uma próxima aula. Tchau, tchau.